Jesus não ordenou nenhuma apóstola. Não é raro que os opositores da ordenação da mulher ao ministério pastoral se refiram a esse fato. Inclusive os mais ouriçados haverão de dizer que, se Jesus não ordenou nenhuma mulher para compor o grupo dos 12 apóstolos, é certo afirmar que mulheres não podem ser ordenadas pastoras. Esse argumento, ele ganha força quando a gente observa que, no momento de substituir Judas, nenhuma mulher foi cotada para o lugar. A palavra de Deus diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1, 21, 22 e 26. Algumas mulheres poderiam perfeitamente se encaixar nos critérios estabelecidos. Para alguns, isso é suficiente para excluir a mulher completamente do ofício ministerial. É verdade que, isoladamente, essa parece ser uma boa argumentação. Se o fato de Jesus e os apóstolos não terem escolhido mulheres para o ministério é base para dizer que nós também não podemos incluir mulheres, então é certo afirmar que negros também não podem ser separados ao ministério pastoral, porque entre os apóstolos não havia nenhum negro. Alguma pessoa poderá se irritar, e dizer: por que falar do negro e não falar do japonês? Porque até onde se sabe, Jesus não escolheu nenhum japonês para o ministério apostólico. A escolha do negro, ela não é fortuita. Aborrecimentos à parte, a palavra de Deus diz que na igreja que havia em Antioquia, havia doutores e profetas, e entre eles havia um negro. Mas quando Deus foi escolher daquele grupo 2 apóstolos, não escolheu o negro. A Bíblia diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, versículos 1 a 3. Agora nós temos um grupo de homens, profetas e doutores, e o Senhor chamará 2 para a campanha missionária. Seguindo o modelo necessariamente inclusivo dos nossos dias, um deles deveria ser negro, e Simeão estava adequadamente qualificado, mas o Senhor Jesus não o escolheu. Simeão, nome hebreu, certamente viera da África, como sugere o seu sobrenome, Níger. Níger significa preto e é de origem latina. Estes 2 fatores, com certeza, indicam a África. Podia ser um daqueles vindos de Cirene, na África, que se reuniram com os de Chipre no início do reavivamento em Antioquia. Comentário de Frank Stagg. Como é possível observar, dizer que não se podem ordenar mulheres porque o Senhor não ordenou nenhuma, não é base segura para formular uma doutrina. Além disso, esse tipo de argumentação serviria de pretexto para uma sorte inumerável de equívocos
em nome de Deus. Ao falar sobre o fato de o Senhor Jesus não ter incluído mulheres entre os 12, Stagg aponta algumas questões. Primeiro, menciona as muitas vezes em que Cristo se relacionou com mulheres, inclusive de outras nacionalidades, sem nunca dar atenção para essas particularidades. O Senhor sempre esteve em busca do ser humano, sem atentar para aspectos que o diferenciassem. Questões como a nacionalidade, o sexo, a posição social, não foram levadas em conta. Em segundo lugar, remete o esforço continuado de Jesus em implementar um princípio que ele havia adotado desde o início. Quem faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Entretanto, escreve que, no seu entendimento, a exclusão da mulher era um costume tão arraigado que, nesse momento, o Senhor preferiu não implementar o seu princípio nesse caso. Apesar disso, o Senhor colocou em prática princípios que frutificaram num ex-rabino. Ao menos em visão ele pôde dizer: não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Conclui advertindo que, ao argumentar que dentre os 12 havia apenas homens, não se pode esquecer que também havia somente judeus. Se o fato de o Senhor não ter chamado mulheres para o ofício apostólico, nem os discípulos terem escolhido uma para substituir Judas, por mais qualificada que fosse, unicamente por ser mulher, então uma outra dificuldade precisaria ser superada antes que tal inclusão acontecesse.